No Ditos Escritos, volume 5, num artigo chamado Verdade, Poder e Si Mesmo, Michel Foucault faz uma série de comentários sobre o papel do intelectual. Não é o único momento em que Foucault comenta sobre o papel do intelectual, onde ele está, de certa forma, problematizando, né, o que é essa tarefa que ele está fazendo na sua vida. Ele está num ciclo de intelectuais, ele se torna um intelectual público, famoso, que protesta, que escreve livros. Isso se torna um problema para ele. Ele nem gosta muito da palavra intelectual, mas é o que a gente tem, né? Ela traz uma série de problemas, às vezes mal entendidos e mais uma série de coisas. Inclusive trabalhei sobre isso na minha tese, uma série de questões sobre o que é essa questão do intelectual. E eu queria falar então um pequeno trecho, algumas citações sobre o que seria esse trabalho então desse intelectual tão famoso que a gente gosta tanto, que é o Michel Foucault. Pessoal, meu nome é Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Quem tá chegando agora, eu queria convidar a se inscrever no canal, já deixar aquele like maroto pra gente dar aquela engajada no canal. Se possível, fazer um comentário, não precisa nem comentar nada, não precisa nem fazer elogio nem nada, pode criticar também, mas deixa só o comentário do engajamento. Que tal? Escreve assim, comentário do engajamento, porque daí o YouTube manda o vídeo para mais pessoas e o canal cresce, né? Eu tenho bastante interesse em fazer o canal crescer. Então vamos lá. Nesse artigo, Foucault vai dizer o seguinte: um dos meus objetivos é mostrar às pessoas que um bom número de coisas que fazem parte de sua paisagem familiar, que elas consideram universais, são o produto de certas transformações históricas bem precisas. Então é muito importante, inclusive eu lembro de uma fala da professora Margaret Hago, né, onde ela fala que muitas vezes Foucault quer dar à história aquilo que não tem história. Se eu não me engano, a própria professora Margaret Hago comenta sobre ela ter feito a história da prostituição, etc, e que em algum momento então uma profissional do sexo veio agradecer ela porque falou: a gente não tinha história até então, pelo menos aqui no Brasil, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, nesse mundo, vamos pensar em Vigiar e Punir de Foucault, né? Quando a gente pensa nesse mundo onde a prisão é a forma como a gente pune, né? A forma generalizada como a gente pune, não só punimos os estupradores, os assassinos, que são pessoas que faz bastante sentido você separar da vida pública, mas a gente pune, sei lá, furto, né? Uma parcela muito grande da população, muito grande, muito pobre, muito negra, de passagem, tá na prisão por furto. Existe uma série de outros crimes menores onde as pessoas podem ir para prisão. Na verdade, a ideia de que a prisão é a solução para os nossos problemas, é a solução para todos os nossos crimes praticamente, com exceção da multa, né, que a gente gosta de dar multa para as pessoas mais ricas de vez em quando, que também não vamos colocar rico na cadeia, daí já seria louco demais. Mas enfim, isso tem uma história. Na verdade, a generalização da prisão, ela data do século XVIII, né? A humanidade não viveu isso, que a gente tem a sensação de que sempre existiu a prisão como a punição, né? Então, deve ir ou não deve ir para a prisão. É a primeira coisa que aparece, que passa pelas nossas cabeças quando a gente vê algum crime, ainda que não seja um assassinato ou um estupro ou, sei lá, alguma coisa que realmente, né? Então a prisão não surge no século XVIII, tá? As pessoas poderiam ser presas, afastadas do convívio por uma série de fatores ao longo da humanidade. Mas essa generalização, ela é um fruto do século XVIII, ela é um fruto do iluminismo, ela é um fruto de uma série de relações de poder, e dá para contar essa história. E de certa forma Foucault conta essa história, então, em Vigiar e Punir. Um livro que eu tenho bastante interesse em fazer um curso. Gostaria que o canal crescesse um pouco mais, porque eu realmente acho bastante relevante, eu realmente gostaria que atingisse mais gente esse curso. Mas enfim, essa citação de Foucault, que o papel do intelectual de certa forma seria então mostrar, né, a história de muitas coisas. E Foucault, que não é exatamente um historiador, vai beber muito nas fontes históricas. Mais uma citação então desse artigo, né? Todas as minhas análises se contrapõem à ideia de necessidades universais da existência humana.
Elas acentuam o caráter arbitrário das instituições e nos mostram de que espaço de liberdade ainda dispomos, quais são as mudanças que podem ainda se efetuar. Então Foucault, como bom nietzschiano, não gosta dessas verdades universais, o que não quer dizer que não goste de verdades, tá? E ele gosta de mostrar, então, como falamos da prisão, mas poderíamos falar de qualquer outra instituição social, o caráter arbitrário delas. Então podemos contar a história, e quando a gente começa a contar a história, tem até um Foucaultiano, um livro que eu não li, mas que eu quero muito ler, que se chama A História da Virilidade, né? Então a própria virilidade, como a gente entende hoje ter uma história, enfim, a possibilidade de fazer o que Foucault chama de genealogia, já tem um vídeo sobre genealogia, tá? A possibilidade de fazer história sobre várias coisas e mostrar a arbitrariedade. A arbitrariedade não necessariamente é sinônimo de algo não desejável, né? É bom que as coisas ruins sejam arbitrárias, porque daí a gente pode pensar, então vamos tirá-las do nosso convívio, vamos acabar com essas instituições arbitrárias que fazem mal pra gente. Mas também algumas instituições podem ser bastante interessantes, algumas práticas, alguns sentimentos, alguns valores, uma série de coisas das quais podemos fazer a história podem ser interessantes. Então arbitrário não precisa necessariamente ser sinônimo de ruim. E prometo, a última passagem que eu acho bastante interessante, que vai dar gancho para outros vídeos que eu vou fazer mais pra frente. Sonho com um intelectual destruidor das evidências e das universalidades, que localiza e indica nas inércias e equações do presente os pontos fracos, as brechas, as linhas de força, que sem cessar se desloca, não sabe exatamente onde estará ou o que pensará amanhã, por estar muito atento ao presente, que contribui no lugar em que está, de passagem, a colocar a questão da revolução, se ela vale a pena e qual, quer dizer, qual revolução e qual pena. Que fique claro que os únicos que podem responder são os que aceitam arriscar a vida para fazê-la. Então é muito interessante quando Foucault coloca como destruidor das universalidades, né? Porque desde Platão talvez use muito o apelo ao universal para cometer uma série de atrocidades, né? O iluminismo, até as grandes navegações, todo o colonialismo, na verdade até antes do colonialismo, todo o imperialismo, a humanidade muito em nome do universal fez uma série de atrocidades. Tem um pensador chamado Alasdair MacIntyre, que ele fala que as pessoas se comportam pior quando se presumem representantes de algo universal, tá? Então isso eu acho muito interessante, isso mexeu comigo, né? Nós somos universalistas, etc. Normalmente em nome de coisas grandiosas, em nome de algo que vai ser muito bom, por ser universal, as pessoas cometem mais atrocidades, né? As pessoas que estão mais focadas nas pequenas mudanças, né? Nas brechas, nas forças, nas lutas, nas relações, nos combates, nas batalhas, essas pessoas tendem a ser mais moderadas, elas tendem a não se sentir legitimadas a tais atrocidades. Então Foucault se coloca aqui, né, como alguém que o intelectual ele tem que estar então em diálogo, né, com todo mundo, com todo o povo, com toda a sociedade, né? O que é essa tal revolução? Foucault é obviamente de esquerda, Foucault estudou muito Marx, Foucault convive, tem amigos marxistas, Foucault é amigo do Althusser, que é um dos maiores marxistas do século XX. Então Foucault não é alguém que necessariamente rejeita a revolução, ele também não é alguém que prega a revolução, né? No presente, ele está pensando no presente. No presente cabe também ao intelectual mostrar o que está acontecendo, o que é esse presente, qual que é essa história do que está acontecendo, para a gente saber se vale a pena a revolução ou não. E não cabe ao intelectual decidir, na verdade, se vale a pena a revolução ou não, né? Cabe decidir quem está disposto a morrer por ela. Então Foucault, de certa forma, está combatendo um tipo de intelectual que se diz a consciência da sociedade, que diz exatamente para a sociedade o que a sociedade deve fazer, né? Você deve me seguir, você deve fazer aquilo que... você deve seguir aquela verdade que eu represento e que você, então, ao seguir-me, você vai conseguir essa tão sonhada liberdade, emancipação ou alguma coisa. O intelectual ele tem que ser mais problematizador, o intelectual ele tem que estar envolto muito mais numa relação de interdependência com as pessoas para quem ele se remete,
com as pessoas a quem ele ensina, com a sua pesquisa, com a pesquisa dos outros, com o contexto histórico, com o presente. Esse vídeo veio a calhar porque eu fiz uma live onde alguém falou que gosta muito do meu canal, pena que eu sou de direita, quando na verdade eu sou de esquerda, então eu quero fazer um vídeo sobre explicar um pouco, né, essa questão de ser de esquerda, né, de esquerda marxista, existe esquerda liberal e existe uma esquerda pós-moderna Foucaultiana, que é onde eu me insiro. Então eu quero falar mais, eu acho que pelo visto eu não me posiciono muito, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de falar de temas, etc. Então pelo visto eu não me posiciono muito no meu canal, né, a ponto de ter pessoas que acham que eu sou de direita, possivelmente porque eu não polarizo, né, eu sou professor, eu tenho alunos de direita e gosto de muitos alunos de direita que inclusive gostam de mim, então eu quero falar bastante de política, criticar uma série de coisas, enfim, esse vídeo ele é estratégico, assim, eu acho bastante interessante pensar o que eu entendo como a tarefa do intelectual, porque eu tô 100% de acordo com o que Foucault está dizendo aqui e acho bastante interessante a gente pensar, né, talvez o politizar um pouco mais, então pensar nesse que ser de esquerda, ser de direita, revolução, não revolução, enfim, todas essas coisas que são bastante relevantes para os dias de hoje. Pessoal, não esquece daquele like maroto, de se inscrever, comentário de engajamento, e é isso aí.